Meu nome é Daura, eu sou responsável pela Universidade do Livro, que é o braço educacional e de formação técnica da Fundação Editora da Unesp. Nós estamos retomando essa série que foi criada a partir de 2016, né? E com o evento da pandemia, da Covid, nós tivemos que interromper e estamos retomando agora. O principal objetivo dessa série é oferecer a oportunidade aos leitores de se aproximarem dos seus autores favoritos e explorarem seus processos criativos, né? Nós estamos retomando essa série e nós temos o prazer de ter a parceria da Assessoria de Comunicação e Imprensa, professor Paz, professor Marcelo Yamashita, a Marta e a equipe toda, o Roberto que está gravando, da Biblioteca Mário de Andrade, na pessoa do senhor Jurandir, tem o Murilo, a equipe toda que está nos ajudando. Então, esse evento era inicialmente oferecido lá na Praça da Sé, né? Mas com essa parceria, a gente, como eles abriram as portas para nós aqui da biblioteca, então faremos mais 2 eventos aqui. Então, agradeço a presença de todos, agradeço a presença da professora Regina Célia, que é a secretária municipal de cultura, você e a sua equipe. E nós faremos o seguinte, nós teremos mais ou menos uma hora de bate-papo, porque as atividades aqui da biblioteca se encerram às 20h45. Né? Então, nós teremos 1 hora de bate-papo, 10 minutinhos para perguntas, e depois o Dr. Recupero vai para a sessão de autógrafos. Tá? Então, eu gostaria de convidar o Manuel da Costa Pinto, que está com a gente já desde o início, né? Nós tivemos vários autores participando dessa série, Luiz Fernando Veríssimo, Laurentino Gomes, e ele participou de alguns eventos. Então, por favor, o Manuel vai fazer. O Manuel agora, então, vai fazer a apresentação. Dr. Recupero, por favor. Muito obrigada pela presença. Porque aqui está quente por conta das... Muito obrigada pela participação, viu, doutor? Então, um bom evento para vocês. Obrigada. Boa noite, é um prazer estar aqui. Obrigado à editora Unesp pelo convite, ao Gésio, à Daura, para participar de mais um desses encontros da Unesp, que eu adoro mediar sempre, porque é sempre muito enriquecedor e, sobretudo, agradeço pela possibilidade de reencontrar o embaixador, ministro Rubens Recupero, que eu tive a honra de entrevistar algumas semanas atrás para a TV Cultura e volto a encontrar hoje para conversar sobre o livro Memórias. Boa noite, embaixador, tudo bem? Boa noite, muito obrigado. É um grande prazer rever você e aqui em companhia de tanta gente, né, numa noite quente como hoje, né? Perfeito. Eu acabei de entrevistar um escritor de Recife, um pouco antes de vir para cá, e Recife estava 25 graus, mais ou menos. Ele falou assim, que calor que faz em São Paulo, né? Ou seja, uma inversão completa, né? Você sabe que uma vez, quando eu visitei o João Cabral em Dakar, ele era embaixador em Dakar, né? Eu te contei, eu fui muito amigo do João Cabral, muitos anos, né? E eu, no dia que eu estava visitando o João, lá era época de inverno, sabe? Estava até fazendo um pouco de frio, né? E ele estava ouvindo o rádio, ele me disse, você vê, eu estou ouvindo aqui a rádio do Rio de Janeiro, né? Da Praça Mauá, e eles estavam dizendo, Rio de Janeiro, calor senegalesco. Nós estamos aqui no Senegal, e o Senegal não merece esse adjetivo, né?
Bom, eu vou aproveitar essa deixa da menção ao João Cabral para já entrar no livro, nas memórias de Rubens Recupero, e eu corro um risco muito grande ao fazer uma entrevista com ele aqui, no seguinte sentido. São as memórias de um diplomata, embaixador, um homem público, um ministro da Fazenda que assinou a primeira nota de real, aquilo que é, vamos dizer assim, o grande evento que deu estabilidade e modificou a face do país, né? Apesar dos percalços que vieram depois, e os mais recentes, a gente sabe que há um Brasil antes e outro depois do Plano Real, e o embaixador, ministro Rubens Recupero teve um papel decisivo, né, que está claramente explicado, explanado aqui nesse livro de memórias. Não obstante, eu sou um jornalista da área de literatura e quis o acaso que o livro dele seja atravessado de literatura da primeira até a última página. Então, o risco que eu corro aqui é só fazer perguntas sobre as leituras e as referências literárias dele. Eu não vou deixar de falar disso, mas vocês, na hora das perguntas, vocês perguntam as coisas importantes de política, economia, tal. Isso eu deixo para vocês. Quero falar mais sobre a escrita das memórias de Rubens Recupero. Começando exatamente por isso, por esse impulso da escrita, né? Da onde vem o seu impulso de escrever as suas memórias? É óbvio que existe uma grande tradição de homens públicos, políticos, enfim, empresários, além de intelectuais, escritores, que deitam ao papel suas memórias. Mas, no seu caso, eu acho que isso tem características muito peculiares, né? Porque tudo aquilo que o senhor viveu justifica a existência dessas memórias, mas a gente percebe como leitor que há algo mais intrínseco, que é a relação com a própria escrita e com a literatura que leva a esse livro. Bem, a sua pergunta vai direto ao coração do problema, né? Na verdade, como eu mesmo lhe disse, toda a minha vida sempre girou em torno da literatura e da história, né? E eu sempre escrevi, né? Esse livro não é o primeiro que eu escrevo, eu já fiz vários, né? A razão de ter decidido escrever um livro de memórias, como eu te disse, era mais para poder ter um exercício mais livre de imaginação. Não que eu tenha inventado minha vida, né? Mas você inventa a maneira de contar a sua vida, né? Ou pelo menos o ângulo que você vai contar a sua vida, né? E foi por isso que eu resolvi escrever. E como uma ocasião eu comentei com você, existe um certo preconceito contra os livros de memória, né? Como se eles fossem de uma categoria menor comparada à ficção ou comparada à poesia, né? E, na verdade, a memória também é uma matéria literária importante, né? Tanto assim que algumas das obras mais importantes da literatura do século XX, Proust, por exemplo, basicamente um livro de memória, né? É um livro de memória muito peculiar, né? Em busca do tempo perdido, mas é um livro feito de memórias, né? E um número enorme de livros são livros dessa qualidade, né? Agora, nem todo mundo tem, talvez, a criatividade para fazer isso, e, por isso, a narrativa da memória facilita, né? Você tendo essa matéria à mão, a partir da qual falar, né? Mas eu queria, antes até de me estender mais sobre isso, eu queria aqui agradecer ao Gésio, que está presente, a secretária da Cultura também, que veio aqui, as pessoas da biblioteca que cederam esse auditório, e dizer que, para mim, eu estou voltando à biblioteca, acho que depois de uma ausência de uns 60 anos, 50 ou 60 anos, porque eu praticamente vivia aqui entre os anos de 55 a 59, eu era um daqueles
poucos que eram chamados de adoradores da Minerva, que é aquela estátua que tem embaixo, né, da deusa da sabedoria. Havia um grupo aqui que vivia na biblioteca e que se encontrava em torno da estátua, né? Entre eles estava o Bentinho de Almeida Prado, a Ruth Escobar, o Maurício Trachtenberg, o Flávio Rangel. Todos eles eram meus companheiros de mesa, né? Eu não chegava a participar da vida do grupo, porque eles tinham veleidades de grupo literário, né? Queriam lançar manifestos, e eu tinha uma visão mais terra a terra. Eu estava me preparando para o exame do Rio Branco, né? Do Itamaraty, não podia brincar em serviço, né? Mas eu entrava aqui, eu ficava o dia inteiro, eu só saía quando fechava. Até eu descobri agora que fecha às 20h45, né? Sabe que no meu tempo, teoricamente, fechava meia-noite. Na verdade, não fechava meia-noite, porque os funcionários, quando chegavam 11 horas, obrigavam todo mundo a sair da segunda sala para a primeira, né? E aí ficavam o tempo todo em cima das pessoas para ir embora. Então, por volta de 11 horas, 11 e pouco, você tinha que fechar a mesa e ir embora, né? Mas eu era um useiro e vezeiro aqui, sabe? Até quando entrei, tive uma certa emoção de ver que a biblioteca conserva. Ela é um dos grandes edifícios de São Paulo, né? Pouca gente sabe que ela foi desenhada pelo mesmo arquiteto, um arquiteto francês, que fez o Estádio Municipal do Pacaembu. Vocês veem que tem até uma certa semelhança, né? E ela foi inaugurada, acho que em 1945. A primeira vez que vim aqui foi para o velório do Monteiro Lobato. Foi em julho de 1948. Eu tinha 11 anos de idade. E meus pais me davam muita liberdade. Eu morava no Brás. Eu peguei o bonde até a Praça da Sé, vim a pé até aqui, assisti o velório e acompanhei o enterro dele, que foi no cemitério da Consolação. Mas vocês veem, né, a qualidade do prédio, né, os mármores, é tudo de muito, muito boa qualidade, e eu vejo que a biblioteca conserva bem. Não sei como é que estará o miolo, né, mas grande parte do que eu sou, eu aprendi aqui na biblioteca circulante, mas mais aqui, né? Eu vivia mais aqui. Então, só para fazer um parêntese, porque, como você lembra bem, o Borges dizia que o ideal da pessoa seria morar numa biblioteca, né? Eu não cheguei a isso, mas quase, né? Ficava quase até a hora de fechar. Não mora dentro de uma biblioteca, mas aqui nesse livro de memórias, o Rubens Recupero diz que ele mora em alguns autores periodicamente. Isso é uma coisa curiosa, eu nunca tinha ouvido essa expressão. Assim, teve uma época que eu morava em Thomas Mann, depois eu morava em Proust, recentemente ele estava morando num escritor que eu não sei se todos vão conhecer aqui, que é o Sebald. Escreve Sebald com S, mas se fala Sebald, que é alemão, que é um escritor fabuloso, que começou a escrever aos 50 anos e morreu aos 55 no acidente de automóvel, e é um dos grandes marcos da literatura contemporânea. E eu só estou contando isso porque ele menciona esse escritor aqui nas suas memórias, mas eu nunca vou me esquecer de um dia, folheando a Folha de São Paulo, me deparar com a coluna dele na Folha de São Paulo, que normalmente tratava de assuntos da atualidade brasileira, questões políticas e econômicas, falava de várias... Mas era uma resenha absolutamente sensacional desse grande escritor, que é um escritor muito difícil de se interpretar, porque é um escritor que tem uma escrita memorialística e que se mistura com o ficcional, e ele vai descrevendo situações, andanças, viagens que ele faz, e ele toma contato com histórias de famílias que encobrem, que trazem indícios de grandes questões traumáticas do século XX, principalmente da Segunda Guerra Mundial. E a resenha que o Rubens Recupero escreveu, que não era uma resenha, era a coluna dele no jornal, e ele optou por escrever um texto sobre esse livro, mostrou revelou para mim o grande crítico literário que ele é,
e que foi confirmada na leitura dessas memórias, que é um livro, inclusive, que tem insights de teoria literária, de crítica literária, como ele fala, por exemplo, da ausência da tradição de personagens jovens na literatura brasileira e, de uma maneira geral, continental, ao passo que nos países como Inglaterra e Estados Unidos é muito comum, né? O Tom Sawyer, David Copperfield, que são personagens jovens na literatura, que traduzem um pouco o espírito do país, né? O espírito de valorização dessa descoberta e apreensão do mundo pelo jovem, que é uma coisa que em sociedades mais hierarquizadas não ocorre. É um grande insight literário que ele tem aqui nesse livro de memórias, justificando o meu comentário inicial, de que é um livro atravessado pela literatura. E eu vou dar uma prova mais factual do que essa. Porque o primeiro capítulo do livro se chama, os óculos aqui que eu derrubei, A Memória dos Pobres. E eu gostaria de começar por aí a continuidade da nossa conversa. A Memória dos Pobres faz menção direta a um livro chamado O Primeiro Homem, do Albert Camus, que é o livro que o Camus escrevia quando morreu no acidente de automóvel, que é um livro bastante memorialístico, em que ele fala da sua infância pobre na Argélia. Em seguida vem um capítulo intitulado Brás, Bexiga e Barra Funda, que nada mais é do que o título do livro do Alcântara Machado. O terceiro capítulo é Livros de Minha Infância. E por aí vai. Um pouco mais à frente, Guimarães Rosa, Examinador de Cultura. Um pouco mais à frente, Amizades Inesquecíveis, Maria Werneck, João Cabral de Melo Neto, né, que ele encontrou no Senegal, Clarice Lispector e o padre Júlio Vitti. E por aí vai. Então, assim, eu estou justificando factualmente a minha abordagem literária dessas memórias. Conte-nos um pouco do caráter, sei que isso está no livro, decisivo da sua experiência como filho de imigrantes italianos no Brás, quando começa a sua trajetória. Bem, primeiro eu queria comentar o que você acabou de dizer, né? Porque você mostrou porque é um crítico literário perceptivo, né? Eu mesmo não tinha me dado conta, né, dos títulos dos capítulos, né? Você demonstrou com muita clareza que o livro é todo, o livro de memórias é todo feito de referências literárias, né? E, de fato, é verdade. Eu, uma vez, lendo a respeito do Dom Quixote, eu li uma crítica de um autor italiano que dizia que o Dom Quixote era um homem feito de livros. Ele tinha lido tanto que ele tinha acabado se fabricando a si mesmo na base de referências literárias, né? Eu acho que até um certo ponto, uns mais, outros menos, nós todos somos, em grande parte, feitos de livros, né? Livros que nos formaram e que acabaram ficando na gente de uma forma que você, às vezes, nem suspeita, né? O Manuel lembrou essa questão, que é o título de um dos livros, Morando no País de Balzac, né? E essa expressão eu não inventei, foi um amigo meu do Rio de Janeiro, um diplomata aposentado como eu, que me contou que uma vez ele estava no velho Palácio Itamaraty, havia lá uma cerimônia qualquer, e ele surpreendeu uma conversa entre dois velhos diplomatas que não se viam há muitos anos, né? Que, de repente, naquele momento, tinham se reencontrado. E um perguntou ao outro o que ele andava fazendo. Ele disse, bem, eu há 1 ano que eu estou morando no país de Balzac, que é um pouco isso, né? Alguém que se aposenta e vai morar num autor, né? Como Balzac. Balzac é inesgotável, né? Você pode pegar aqueles romances todos, né? Eu mesmo tentei fazer isso, nunca consegui, né? Mas você pode conseguir
fazer um plano de leitura de todos aqueles romances, né? Desde os primeiros até os últimos, né? Você tem matéria para ler durante anos, né? E isso que o Manuel mencionou, eu acho que não é apenas uma característica minha. Eu acho que muitos de nós, quando descobrimos um autor, quando gostamos mesmo, para valer, de um escritor, nós não ficamos satisfeitos com 1 ou 2 livros, né? Nós procuramos esgotar esse autor, tudo que ele escreveu, né? E aí a única maneira é você morar naquele país, né? Eu fiz isso com Monteiro Lobato, que foi o meu primeiro autor, né? Depois fiz isso com Eça de Queiroz. Eu li muito mais Eça de Queiroz do que Machado de Assis, sabe? Muita gente vai ficar surpreso aqui, mas o Antônio Cândido também tinha a mesma posição que a minha, né? Ele, no final da vida, perguntaram a ele o que ele lia. Ele disse: hoje eu não leio, eu só releio. E eu só releio 2 coisas, Proust e Eça de Queiroz. Então, porque Eça de Queiroz é mais romancista, né? De certa forma, é mais ficcionista, né? De certa forma, mais inventivo, né? Então, você tem, às vezes, essa oportunidade. Não é qualquer autor, né? Mas você pode acampar durante um autor durante muito tempo, né? E isso vai acabar se incorporando a você mesmo, né? Então, eu acho que isso explica um pouco essa ideia da insistência num autor até chegar ao ponto que você diz, bem, agora, quando você começa a chegar a ler as cartas reunidas, né, a correspondência, né, é que você realmente já esgotou, né? Não há mais o que continuar a ler, né? Agora, ele me perguntou também sobre a minha infância, né? De fato, para mim, é uma experiência muito marcante, foi que eu cresci no bairro do Brás. Eu cresci num bairro que não existe mais, né? Eu cresci no bairro do Brás dos anos 40 e 50. Hoje, quando por acaso eu vou lá, eu passo por lá, não tem mais nenhuma semelhança, nem física, né? Já praticamente desapareceu. O bairro que eu conheci era o bairro ainda da 2ª ou 3ª geração de imigrantes, né? E era muito forte a presença de imigrantes, né? Curiosamente, no lugar que eu morava, no Brás, já os italianos eram minoria. A minha família é inteiramente italiana, né? Mas a minha família ficou de um lado da avenida. Não sei se vocês conhecem o Brás. O Brás começa dos 2 lados da Avenida Rangel Pestana, descendo da Praça da Sé em direção ao Belém, né? Antigamente, há muitos anos atrás, a Rua do Brás era na Sé. O Luiz Gama, por exemplo, morava na Rua do Brás, que era no que hoje em dia é a Ladeira da Misericórdia, um pouco naquela região, né? Mas o Brás, aos poucos, se dividiu. Um lado da Avenida Rangel Pestana continuou o domínio dos italianos. E o outro lado começou a mudar de mãos, né? Quando eu era menino, já havia muitos espanhóis. Os meus colegas de infância eram quase todos filhos de imigrantes andaluzes, né? Cádiz, Almeria, todos tinham nomes espanhóis. López, Garcia, Barranco, né? E eu me criei no meio dos andaluzes. É curioso, porque apesar de italiano, minha mãe até me dizia, não usa esse boné aí, que senão vão pensar que você é espanhol, né? Porque eu, de vez em quando, usava uma boina, né? Quando eu era menino.
E ela não queria que me confundissem com espanhol, né? Porque vão pensar que você é espanhol. Então, aquela região era uma região muito maciçamente de imigrantes, né? Isso desapareceu. Quando eu era adolescente, nos anos 50, eu assisti à grande transformação que foi o começo da migração do norte, né? Do nordeste. Por exemplo, o Largo da Concórdia, que era o centro do Brás, né? Era a região da estação de estrada de ferro, começou a ter uma feira nordestina. E eu era menino, tinha uns 14 anos, escrevi uma redação escolar. E o meu professor achou aquilo insólito, porque ninguém em São Paulo tinha conhecimento daquele fenômeno que estava começando, né? Que depois iria transfigurar, né? A aparência da cidade, né? Mas eu, quando cresci no bairro do Brás, ainda a presença da imigração era muito forte, né? E havia ainda algumas comunidades, né, que mantinham as suas festas religiosas, né? Até hoje tem as festas de São Vito Mártire, né, que é justamente da região de onde vem minha família, né? É uma região da Puglia, do sul da Itália, que faz uma grande festa em 2 dias. Na festa de São Vito, que vai de 15 de maio a 15 de junho, e na festa de São Cosme e Damião. Mas a mais importante é de São Vito, né? Eles construíram até a igreja. No tempo que eu era menino, até o padre vinha da Itália, era importado, né? Hoje é impensável, né? Uma coisa dessas a gente não pode mais imaginar, né? Mas naquele tempo era muito forte, né? E tanto assim que eu não tive quase contato com o mundo brasileiro até praticamente a minha juventude, porque eu cresci ou no meio de imigrantes espanhóis ou italianos, né? Na minha casa também era maciçamente influência italiana, e minha casa, quando a gente queria comentar algum fato que não compreendia bem, de alguém, de uma outra família, a gente dizia porque eles são brasileiros, né? É como se nós não fôssemos, né? Quer dizer, nós sabíamos que éramos brasileiros, mas éramos brasileiros um pouco de segunda mão, talvez, né? Um pouco diferentes dos outros, né? Então, esse bairro do Brás me marcou muito, sabe? Eu tenho uma certa pena que tudo isso tenha desaparecido hoje. Não sobrou mais nada. Hoje em dia, você só vê isso em telenovelas, que são detestáveis, né? Imitam o sotaque italiano, né? De vez em quando, mas é totalmente falso, né? Não há mais nada daquela raiz, né? Então, para mim, eu me criei quase que num ambiente duplo, né? Estrangeiro e brasileiro. E só aos poucos, o que realmente eu acho que teve um peso definitivo, no meu caso, foi a literatura, foi Monteiro Lobato, né? A descoberta de Monteiro Lobato, para mim, é que abriu as janelas do mundo, né? Eu achei que foi muito bom que vocês tenham escolhido fazer esses encontros com escritores na biblioteca, porque nada simboliza melhor esse papel que o livro tem, ou pode ter na vida de uma pessoa, do que uma biblioteca, né? Porque a biblioteca é aquele mistério, você aqui pode ler as coisas mais inacreditáveis, né? Eu, inclusive, não tinha muito dinheiro para comprar livro, né? Eu nunca tive uma biblioteca pessoal, porque eu me criei a vida inteira lendo livros emprestados da biblioteca circulante. Então, por isso mesmo, a minha estante tem claros enormes, né? Porque são autores que eu li na biblioteca, né? Que eu não tenho exemplar, né?
Isso, inclusive, me inibiu a escrever na margem. Eu nunca quis escrever nos livros, porque os livros não eram meus, né? E eu tinha que devolver à biblioteca. Você sabe, a biblioteca circulante tem um cartão, né? Você tem uma data, né? Eu, às vezes, atrasava, mas chegava e entregava sempre. Então, o que eu acho é que o livro é alguma coisa que é incomparável, né? Não há nenhum outro produto da cultura humana, nem das artes, nem de outro setor qualquer, que tenha uma capacidade tão grande de ajudar as pessoas a se recriarem, como é o caso do livro, né? Então, eu acho que esse culto do livro, esse culto da leitura, se alguém me perguntasse qual foi o fator decisivo na minha vida, eu não tenho dúvida, foi a leitura. Sem a leitura, eu nunca teria feito nada do que eu fiz. E a opção pela diplomacia, entrar no Instituto Rio Branco? Nessa decisão pesou mais a literatura, a descoberta de outros horizontes, fronteiras, ou esse pertencimento a uma comunidade de imigrantes e, portanto, por consequência, o convívio com essa diferença, com essa diversidade cultural, linguística que existe numa cidade como São Paulo? Olha, eu acho que a minha atração pela diplomacia, pelas relações internacionais, se deve, sobretudo, à época em que eu nasci e cresci. Né? Eu nasci em 1937. Como eu digo no livro, eu nasci 7 meses antes da decretação do Estado Novo pelo Getúlio, porque eu nasci em 1º de março, né? O Getúlio decretou o Estado Novo em novembro, né? E 2 anos antes do começo da Segunda Guerra Mundial. Da minha infância, dos meus primeiros 10 anos, praticamente 7 foram dominados pela guerra, né? Porque a guerra demorou para terminar, e depois o que houve, os julgamentos. E eu, desde muito cedo, talvez porque eu cresci numa família, o lado da minha mãe tinha uma tradição comunista, sabe? Meu tio foi um líder do Partido Comunista na cidade de São Paulo. Meu primo foi também presidente da Frente Intersindical. Enfim, na minha família havia uma tradição sindical comunista, né? E talvez por isso eu, desde cedo, me lembro dos fatos, né? Por exemplo, hoje em dia parece uma coisa inacreditável, mas eu tinha 7 anos de idade em 1944, quando Paris foi libertada, em agosto de 1944. Eu me lembro que no grupo escolar, eu era aluno de escola pública, né? Era o grupo escolar Romão Puigari, que era o grupo escolar de essência do Brás, né? Fica no Largo do Bom Jesus do Brás, né? Não pode haver uma escola pública mais popular, pelo menos em termos daquela época, do que o grupo escolar Romão Puigari, né? Pois as nossas professoras nos explicaram o que era a libertação de Paris, nos trouxeram uns cartazes que mostravam o Arco do Triunfo, e nós todos fomos obrigados a fazer um desenho mostrando Paris sendo libertada. Você vê, hoje em dia parece inacreditável. Como é que em São Paulo, de 1944, numa escola pública, inclusive havia coisas na vida pública de São Paulo que hoje em dia as pessoas não suspeitam, né? Por exemplo, nesse livro tem uma fotografia minha, que é a minha primeira fotografia no jornal, que eu apareci, acho que em 1939, eu era criança, e eu estava no Parque Infantil Dom Pedro II. Você sabe que esses parques infantis, hoje em dia, tenho a impressão que nenhum de vocês sabe o que é. Foi uma invenção do Mário de Andrade.
quando o Mário de Andrade foi secretário de Cultura, entre as muitas coisas que ele criou discoteca, ele criou parques infantis, que é uma espécie de, isso que hoje em dia, como é que chamam esses tipos de escola, que também é centro cultural, que tem, como é que chama, como? É o céu, não é? Era uma espécie de céu, só que era um parque, no bairro do Brás, por exemplo, ficava onde hoje em dia não é mais um parque, é praticamente um ponto de ônibus, né? Ficou tudo deturpado. Mas naquele tempo era um parque de verdade, né? Grande, né? Começava na várzea do Glicério e ia até o gasômetro, né? E havia uma parte do parque que era fechada, em que as crianças pobres do bairro, eu era criança do bairro, bem pobre, né? Nós todos íamos lá, ou de manhã ou à tarde, conforme o curso primário, né? Quem ia de manhã ia no parque à tarde e vice-versa. E você recebia um uniforme, um calção vermelho, uma camisa branca, recebia um lanche, tinha atividades e tudo por conta da prefeitura. Hoje em dia, que eu saiba, essas coisas não existem mais, pelo menos sob essa forma, né? Talvez tenha de uma forma modificada. Mas tudo isso era em 39, 40, né? A gente tem a tendência de achar que antigamente tudo era atrasado, né? Na verdade, havia coisas admiráveis, né? E eu, então, nessa época, comecei, graças a essa politização que havia na minha casa, eu tinha uma consciência clara do que estava acontecendo. Eu me lembro, por exemplo, em 1945, o Exército Vermelho avançando na Alemanha, os jornais, a primeira página, traziam sempre um mapa da Alemanha com bandeirinhas, né, que mostravam onde é que o Exército Vermelho estava no dia anterior, né? Eu me lembro, por exemplo, em 1946, eu já tinha aprendido a ler, eu li toda a descrição do julgamento e da execução dos criminosos de guerra nazistas em Nuremberg. Eu até gravei um detalhe, né, curioso, né, que no dia da execução, os dois, sabe que os que foram condenados à morte eram mais ou menos de 20, 16, 18. Entre eles havia 2 dignatários militares, né? E esses 2 generais alegaram no dia da execução que eles, como soldados, tinham direito de serem fuzilados, que era uma desonra de serem enforcados. Mas, ainda assim, eles foram enforcados, né? E, nessa manhã da execução, eles esmeradamente tinham engraxado as botas, né, para parecer prussianamente fardados, né? Então, são pequenos detalhes que eu não saberia nem onde encontrar isso, né? Teria que encontrar no jornal de 1946, que publicou a descrição da execução dos criminosos de guerra. Então, eu acho que esses acontecimentos é que me despertaram para a história, para o mundo, né? Porque era um mundo muito perturbado, né? Com guerras, ainda tinha guerra no Japão, né? Aqui em casa, você tinha que colocar um papel negro nas janelas por causa do blackout, né? Imagina, era uma ingenuidade, mas se alguém iria atravessar o Atlântico para bombardear o Brasil, né? Mas é o que as pessoas imaginavam, né? Que havia perigo de bombardeio. Então, eu acho que essas coisas despertaram em mim o interesse por esse mundo estranho, né? Que é um pouco o mundo da diplomacia, né? E depois eu não consegui encontrar minha vocação, porque
devido... O Monteiro Lobato me fez um mal muito grande, sabe? Eu li aquele livro dele, O Poço do Visconde, e eu decidi ser engenheiro de Minas, porque O Poço do Visconde era um livro em que, no sítio do Pica-Pau Amarelo, eles descobriam petróleo, né? Então, eu queria ser engenheiro de Minas. Você sabe que eu vim aqui à biblioteca e eu lia as revistas da Escola de Minas de Ouro Preto, porque eu queria me preparar para fazer exame lá. Mas, quando eu cheguei na época de fazer o vestibular, que eu comecei a fazer o cursinho de engenharia, eu vi que não tinha vocação para aquilo, né? Porque aguentar 4, 5 horas maciças de física, química, matemática, eu achava terrível, né? Aí desisti, não sabia o que fazer. Depois de dar por paus e pedras, acabei indo parar no Itamaraty um pouco por falta de uma coisa melhor. Eu não vou dizer a você que foi a minha estrela, que foi a minha vocação, porque eu precisava encontrar uma profissão, né? Mas eu não me arrependi. Depois entrei e nunca me arrependi da escolha que eu fiz, né? Mas o meu gosto era por essas coisas internacionais, né? Que na vida diária você não encontra, né? Acho que essa que é a explicação. Perfeito. E na sua experiência no Instituto Rio Branco e depois já no começo da sua carreira diplomática, houve vários encontros importantes, né, com grandes homens públicos, personalidades, homens e mulheres também, né? Maria Werneck foi muito citada aqui várias vezes. E uma dessas pessoas, um desses homens públicos é o Santiago Dantas, né? Que chegou a ser ministro das Relações Exteriores. Como é que foi isso? E da Fazenda também. E como é que foi sua relação com ele? De que maneira... Porque ele formulou uma política internacional brasileira, né? Alguns princípios da política internacional brasileira. Isso teve impacto no seu pensamento sobre, vamos dizer assim, a diplomacia do país? Você tinha dito no início que pediu até que as pessoas fizessem perguntas sobre política, né? Acabamos falando mais sobre literatura, né? Mas agora nós chegamos à parte mais política, né? No Rio Branco eu não vou deixar de perguntar sobre o Guimarães Rosa, então daqui a pouquinho a gente volta para a literatura. Você sabe, o meu contato com esse mundo da política se deu também um pouco por acaso. Eu terminei o meu curso do Instituto Rio Branco em 1960. Foi o último ano do governo Juscelino Kubitschek, né? E quando terminou, eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro, mas logo em seguida eu me voluntariei para ir para Brasília, porque Brasília tinha acabado de ser inaugurado. Ninguém queria ir para lá. O Itamaraty demorou mais de 10 anos para ir, né? Demorou, não tinha prédio, não queria construir o edifício. E quando houve a mudança de governo, julgou-se que o novo presidente, que era o Jânio Quadros, como ele se interessava muito por assuntos diplomáticos, que seria prudente o Itamaraty ter lá um pequeno grupo, 3, 4, 5 pessoas, que pudesse atender algum pedido de última hora, né? E aí abriram o voluntariado, eu fui um dos 3 ou 4 voluntários, né? Eu fui para lá, cheguei a Brasília no dia 10 de março de 1961, começo do governo Jânio Quadros. O Jânio, como vocês sabem, duraria muito pouco. Ele ficaria só até o dia 25 de agosto, né? E, na verdade, viajava muito, não ficava muito lá, né? Então, quando eu cheguei lá, quando eu saí do Rio de Janeiro, eu trabalhava na antiga divisão política do Itamaraty, que era a divisão mais importante do Itamaraty, né? Era a que redigia os discursos,
as mensagens ao Congresso, etc., né? Então, quando eu declarei que ia embora, eles me chamaram, me disseram, mas é uma loucura, como é que você faz uma coisa dessas? Você vai se enterrar lá em Brasília, você vai se tornar desconhecido antes de se tornar conhecido. Eu me lembro que a preocupação no Itamaraty, como em toda a carreira, é você se tornar conhecido, né? Então, se você for embora, ninguém vai saber quem você é, né? E acabou acontecendo o contrário do que eles me disseram, porque eu fui para lá e o que eles não tinham previsto é que Brasília, naquela época, também desapareceu, assim como o bairro do Brás. Brasília, daquela época, não existe mais. Era uma cidade pequena, quase tudo ainda sem asfaltamento, tudo poeira vermelha, uma poeirada vermelha enorme, poucos prédios, só alguns prédios dos ministérios, né? Uma vida ainda bem difícil, né? Só que o que havia de núcleo do governo estava lá. O presidente, quando não viajava, estava lá. O Supremo Tribunal estava lá. O Congresso, quando se reunia, raramente, também era lá. E é claro que, como eram poucos, todos se viam, entende? Só tinha 2 restaurantes, só tinha um cinema. Então, você conhecia todo mundo. Eu, em pouco tempo, conhecia os senadores, os deputados, os ministros, né? E o próprio ministro das Relações Exteriores, que era, nessa época, o Afonso Arinos, ministro do Jânio Quadros, para grande desespero da Marisa, que está aqui, um dia foi almoçar na minha casa, porque não tinha onde almoçar. Ela teve que improvisar um almoço lá para ele, né? Porque era um lugar... Isso, hoje em dia, seria impensável, entende? Porque, hoje em dia, passou a vigorar de novo a hierarquia, que é o que tinha no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu, como recém-saído do Instituto Rio Branco, eu nunca avistaria o ministro, a não ser a quilômetros de distância, né? Porque eu estaria trabalhando lá numa função das mais subalternas, né? E jamais seria chamado para coisa alguma, né? Enquanto que em Brasília eu estava lá no meio de tudo, né? Tanto assim que, quando o Jânio renunciou, eu acabei me tornando protagonista de um episódio meio rocambolesco, sabe? Porque o Afonso Arinos não estava em Brasília quando o Jânio renunciou. Você sabe que até hoje é um mistério. Ninguém sabe por que ele renunciou, né? Há várias teorias, né? A teoria mais racional é de que ele fez isso para dar um golpe. Mas eu não acredito, porque eu o conheci, eu acho que ele era maluco demais para ter essa racionalidade, né? Eu acho que, na verdade, ele era um homem de grande instabilidade emocional, né? E tomava decisões impulsivas, né? Mas eu fui das primeiras pessoas a terem a notícia de que ele tinha renunciado. Eu estava, nesse dia, almoçando na casa de um colega meu mais idoso, né? Que até, por acaso, era neto do Rui Barbosa, né? Tinha o mesmo nome que essa atriz Rui Barbosa, né? E eu estava almoçando quando me telefonam e me dizem: você está de pé? Eu disse: não, eu estou de pé. Você está sentado? Eu disse: não, eu estou de pé. Por quê? Então senta, porque essa notícia é de derrubar qualquer um. E aí ele me disse: olha, o Jânio renunciou, ou então os militares o obrigaram, os militares formaram uma junta de governo, as pessoas estão se armando. Quer dizer, a primeira versão era muito dramática, né? Não era verdadeira, né? Aí nós saímos de lá. Vocês veem como é que são as coisas no Brasil. Eu conto isso porque quem não está na capital não tem ideia que, muitas vezes, o destino das pessoas se joga dessa maneira, né? Aí nós fomos
telefonamos ao Arinos, né? Ele estava no Rio de Janeiro, não sabia de nada, e eu fui para o Congresso, porque eu, nessa época, tinha como uma das minhas funções, eu era assessor do chefe de serviço de relações com o Congresso, que não existia, porque o organograma era todo vazio, né? Chefe do serviço não existia, só existia o assistente, que era eu. E eu tinha até um escritório no Congresso, né? Tinha conseguido que me desse um escritório. Então eu fui para o Congresso. Quando eu cheguei lá, eu vi que ninguém sabia, havia muito boato, né? Sabia-se que alguma coisa estava acontecendo, mas não sabia o que era. Aí eu chamei 2 ou 3 que eu conhecia melhor, né? Jornalistas, e disse a eles, mas eu disse com muita precaução, eu não sei se é verdade, mas eu acho que o presidente renunciou e alguma coisa está acontecendo, ele já foi embora, não está mais em Brasília. Enquanto eu estava esperando que o ministro da Justiça viesse ao edifício do Congresso para trazer a carta da renúncia, o Afonso Arinos tinha recebido uma versão errônea. A versão era que o Jânio tinha sido obrigado a renunciar pelos militares. E ele, então, me mandou uma mensagem e me deu ordem para eu entregar a todos os líderes do Congresso, antes que o Congresso se reunisse. O Congresso ainda não tinha se reunido. Ainda estava aquela agitação, né? Porque as pessoas estavam se dirigindo ao recinto da Câmara dos Deputados, que é maior, né? É quando o Congresso se reúne lá, né? E aí ele mandou uma mensagem que eu me lembro até hoje, dizia mais ou menos o seguinte: a renúncia do presidente não é atribuição dos ministros militares. Essa atribuição pertence ao Congresso, que deve rejeitá-la, porque senão será o caos, a guerra civil, assim mesmo, uma coisa dramática, né? O problema é que naquele tempo não havia essas facilidades de hoje, né? Para você se comunicar do Rio até Brasília, o sistema mais rápido que havia era o telex. Você mandava e aparecia escrito, e aí você tinha que transformar aquilo numa mensagem datilográfica, com papel carbono, né? Várias cópias, né? Enfim, encurtando a história, até prepararem todas as cartas, os líderes já estavam entrando na sala. Quando me trazem aquilo, e eu, esbaforido, eu comecei a entregar, alguns já tinham entrado, né? Aí eu pedi a um deputado, eu expliquei quem eu era, eu disse, olha, o senhor, por favor, deputado, eu sou fulano de tal, o senhor entrega a mensagem lá ao pessoal que entrou, né? Na verdade, eles receberam minha mensagem, mas, vocês sabem, naquela época, a maioria do Congresso era do PSD e do PTB, que tinha sido eleita em 58. Naquele tempo não era como agora, que o Congresso é eleito no mesmo ano que o presidente. Então, a maioria do Congresso era contra o Jânio. E era uma maioria que estava desesperada, porque ia ter que esperar 5 anos na oposição. De repente, por milagre, o Jânio entregava de mão beijada, né? É claro que eles, mais do que depressa, aceitaram a renúncia, né? Eles nem hesitaram, mas eles ainda não tinham feito a reunião, né? E aí eu levei lá a mensagem, e esse deputado achou, não sei porquê, que eu era um agente comunista, que estava lá para causar confusão, né? Ele chamou a polícia, e eu fui detido, né? Eu estava com o casamento marcado dias depois. A Marisa ouviu no Repórter Esso uma edição especial de que eu tinha sido detido no Palácio do Congresso, né? Mas aí logo a coisa se esclareceu. Eu fui para o Palácio do Planalto. O chefe do cerimonial me pediu para eu tomar conta
do cerimonial, porque ele queria aderir ao Jânio. Ele acreditava, como todos, que o Jânio ia voltar nos braços do povo, né? Então não queria demorar, né? Então me entregaram aquilo. Evidentemente ninguém estava pensando em cerimonial, né? Mas eu fiz amizade lá com o gabinete militar e eu aprendi naquela época, agosto de 61, que nunca deve se subestimar a inteligência dos nossos arapongas, né? Porque a gente pensa que eles não são muito eficientes. Já naquela época, eles tinham todas as conversas gravadas do Leonel Brizola que eu via pipocar na minha frente, né? O Leonel Brizola telefonou ao João Goulart, que está na China, que está voltando e tal, e eu via tudo aquilo, né? Enfim, então eu, apenas para encurtar uma história que iria muito longe, a partir desse episódio, tudo que aconteceu em Brasília, eu estava lá por perto. Ou estava dentro, ou era testemunha. E, no final, acabei, como vocês sabem, como eu trabalhei com o Tancredo, porque eu fui oficial de gabinete do Santiago Dantas. Você me perguntou sobre ele. O Santiago Dantas é, pura e simplesmente, o homem mais inteligente que eu conheci em minha vida, né? Não só inteligente, porque ele mesmo costumava dizer que a inteligência não era uma qualidade tão rara. Ele valorizava mais o que ele chamava a inteligência positiva, que era a capacidade de tomar decisões. Ele dizia o seguinte: a gente que é inteligente é apenas para não fazer as coisas, porque percebe os perigos da ação. Então, o que é importante é uma inteligência positiva, capaz de tomar decisões. Mas eu o conheci nessa época. No dia que eu o encontrei, foi em setembro de 61. Eu só vou contar esse episódio a vocês. O Jânio tinha acabado de renunciar. O país, durante 2 semanas, parecia que ia para a guerra civil. No final, encontrou-se uma fórmula que foi decretar o parlamentarismo. O Jango tomou posse, mas sem os poderes presidenciais, né? Na época se falava que ele ia ser a rainha da Inglaterra, né? Exatamente. E ele não se conformou, ele queria recuperar os poderes. E eu, então, era oficial de gabinete do Santiago Dantas, que era ministro do Exterior. Num determinado dia, em setembro, em que ele ficou em Brasília, o chefe de gabinete em Brasília, que era casado com a Clarice Lispector, que você lembrou, né? Era o meu colega Maurigo Valente. Eu conheci a Clarice através do Mauri. A Clarice já estava se separando dele, né? Mas veio a Brasília e nós a conhecemos, né? Ele, então, organizou um jantar para nós conhecermos o ministro. E o Santiago, então, perguntou a todo mundo qual era a nossa opinião sobre o que tinha acontecido e o que ia acontecer. E, pacientemente, ouviu cada um, até a mim, né? Quem falou mais era o Fernando Lara Rezende, que era irmão do Otto Lara Rezende, né? Que era analista do Estado de São Paulo, né? E ele, depois de ouvir a todos, ele disse: olha, vocês não tenham nenhuma ilusão. Isso que se conseguiu é apenas uma trégua para impedir que haja um choque entre as duas facções. Mas a divisão é inexorável. Cedo ou tarde, esses dois grupos vão se enfrentar, porque a política brasileira se explica por uma divisão muito simples. De um lado, os herdeiros de Getúlio, de outro lado, os adversários do Getúlio Vargas. Então, de um lado, você tem o sistema que o Getúlio criou, ele já não vive mais, mas ele criou o PSD, o PTB, então são esses partidos que mantêm viva, né, a herança do Getúlio,
e, de outro lado, tem a UDN, o Manifesto dos Mineiros, os que foram contra o Estado Novo, e esse pessoal não perdoa o Getúlio e não vai perdoar nunca. Então, o que houve agora foi uma trégua, mas cedo ou tarde eles irão à forra, como foram de fato, né? Na minha opinião, o golpe militar de 64 foi isso, né? Foi a desforra definitiva dos adversários do Getúlio Vargas, né? Mas, naquele momento, parecia que havia ainda uma ilusão. E ele disse, olha, vocês não se iludam, para que isso funcione, seria necessário levar a sério o regime parlamentar. O Jango não vai fazer isso, porque ele quer recuperar os poderes. O plebiscito só vai ser em 1965. Vocês estão ouvindo coisas que são pré-diluvianas, né? Pré-históricas, né? Naquele tempo, o plebiscito estava longe no horizonte, 1961. O Jango não podia esperar, porque quando o plebiscito viesse, já estava no fim o mandato dele, né? Ia ser as eleições. Então, ele tinha que antecipar. Acontece que o Congresso era contra, e ele tinha que pressionar o Congresso. Como é que ele poderia pressionar o Congresso? Só tinha uma maneira. Era mobilizando os sindicatos, o PTB, mas, sobretudo, o Partido Comunista, que quem dominava os sindicatos na época era o Partido Comunista. Naquele tempo não tinha PT, não tinha nada, né? Os comunistas que dominavam os marítimos, os doqueiros, os ferroviários, que eram os caminhoneiros daquela época, né? E então ele precisava, para mobilizar esses sindicatos, ele precisava prometer a eles a reforma de base. A reforma de base apavorava todo mundo que era conservador e que imediatamente ia apelar aos militares. Ele disse, olha, isso só funciona se o João Goulart aceitar jogar o jogo do parlamentarismo e se ele tomar providências para evitar que a inflação vá deteriorando de tal maneira a situação brasileira que o conflito distributivo vai polarizar e radicalizar a sociedade. Nessa hora, o Exército vai tomar conta e não vai ser para convocar a eleição. Vai ser por muitos anos, muitos anos. Uma coisa que nunca aconteceu no Brasil. Olha, eu fiquei ouvindo ele falar, ele falava de uma maneira absolutamente impecável, sabe? Tudo que ele falava era como se pudesse ser impresso em definitivo. Tanto assim que eu trabalhei com ele muito tempo como auxiliar dele junto ao Congresso. E eu acompanhava o doutor Santiago sempre que ele ia ao Senado, à Câmara dos Deputados, a uma das comissões, e quando ele falava. Quando terminava, ele era muito cuidadoso. Ele queria passar na taquigrafia para poder rever todas as notas, para não sair nada errado. Ele tinha muito essa preocupação. E nós íamos com ele, né? Não sei se vocês sabem como faziam naquele tempo. Naquele tempo, os taquígrafos, cada um deles tinha um maço de notas, né? E eles iam rapidamente anotando, né? E, no final, nós nos dividíamos um grupo e ficávamos vendo aqueles papéis, né? Quando passavam os minutos, era inevitável. O comentário era sempre o mesmo. Ele dizia, ministro, olha, é perda de tempo, porque até as vírgulas estão no lugar certo, né? Até as vírgulas estão no lugar certo. Eu nunca na minha vida encontrei ninguém como ele, viu? Ele falava como se escrevesse e de uma maneira definitiva, com a palavra certa, sem hesitação. Ele sabia o nome de tudo, né? Nós nunca sabemos direito, né? Quando você vê uma coluna grega, você diz,
qual é o nome do capitel da coluna? Você não sabe direito. Ele sabia o nome da base, o nome da metade da coluna. Ele tinha um vocabulário absolutamente assombroso. E, ao mesmo tempo, ele tinha uma forma de raciocinar em que ele ia retirando de cada fato todas as consequências lógicas possíveis e imagináveis. E não era por intuição. Não é como você diz, eu tenho um palpite que vai acontecer isso. Não era lógico. Era dedução. Era exatamente isso que você falou. E o sentimento que eu tinha ouvindo era de aflição, porque eu não queria que aquilo fosse verdade. Porque o que ele estava dizendo era terrível. Ele estava dizendo, olha... E é incrível ele dizer que haveria uma tomada do poder pelos militares de uma maneira que não tinha se visto ainda antes. E que ia ficar no poder muito tempo. E o que é curioso é que ele não viveu para ver isso. Não viveu. A profecia dele se realizando, que não era nem profecia, porque era uma dedução. Exatamente. Né? Então, era uma coisa de uma lucidez. Eu não queria que fosse verdade, entende? Mas eu reconhecia que não havia como escapar. Eu me lembro que eu saí naquele dia acabrunhado, era à noite, né? E eu me senti arrasado, porque ele tinha razão. E, de fato, aconteceu tudo que ele cantou. Né? Você sabe que ele tentou fazer o que ele disse que era necessário. Ele, como ministro do exterior, tentou aplicar as regras do parlamentarismo, mas o governo não deixava. Depois, quando o Jango recuperou os poderes, em janeiro de 63, o primeiro ministério que o Goulart organizou era um ministério moderado, em que o ministro da Fazenda era o Santiago Dantas e o ministro do Planejamento era o Celso Furtado. E o Santiago tentou consertar as finanças, embora a situação fosse quase perdida, mas não conseguiu. O Brizola não deixou, né? Havia muita agitação. O Brizola era o que ele chamava a esquerda negativa, né? Não deixou ele governar. Ele saiu depois de 5 meses. E aí começou a radicalização do país, né? Eu vi que o golpe militar ia chegar, né? Eu, nesse momento, resolvi sair do Brasil, né? Porque eu me dei conta que, se eu ficasse, quando os militares chegassem, eu seguramente ia ter problemas, como tive, de fato, né? Porque eu trabalhei com o Santiago e com outros, e eu entrei no A1. Tem muita gente que foi perseguida pelo A5. Eu fui perseguido pelo A1. A1. Né? Logo no começo, né? Eu tive que responder inquérito e tal, né? Mas eu estava fora do Brasil. Agora, o Santiago batalhou até o fim. Ele tentou convencer o João Goulart a moderar os radicais, porque ele tinha percebido que aquela radicalização ia precipitar a tomada do poder pelos militares, né? Que a correlação de forças não permitia um outro desfecho, né? E ele, então, tentou convencer o Goulart a não fazer o comício de 13 de março da Central, depois tentou evitar que eles tentassem assolar os sargentos e os cabos, que foi o que determinou, indecisivo, a decisão dos militares de aderirem ao golpe, né? Quando eles se sentirem seguros, né? A Daura já nos avisou que o tempo já está se esgotando e a gente tem que ter um tempinho para perguntas. Eu vou ter tempo só para uma pergunta, porque tem gente que vai pedir autógrafo que a gente tem que entregar.
Só queria dizer que, assim, para vocês terem uma ideia, num livro que tem essa dimensão, basta pegar uma personagem, como é o caso do Santiago Dantas, que já deflagra uma quantidade de histórias incrível. E isso pode se aplicar ao Guimarães Rosa, a Clarice Lispector, ao João Cabral, que também, junto com o Rubens Recupero, na carreira diplomática, teve também problemas políticos e o livro conta que a ligação, dentre todos esses nomes aqui mencionados de escritores que são tão importantes nas memórias de Rubens Recupero, o João Cabral aparece como aquele mais próximo, e vocês vão ler quando lerem vão ver isso quando lerem esse livro de memórias. Então, quem gostaria de fazer pergunta? Uma pergunta. Eu imaginei que todo mundo ia perguntar sobre o Plano Real. Gente, isso aqui é eu papo falei, não pra vou perguntar nada. 3 Temos ali uma dias. pergunta ali à direita. Daura? Ali, à direita. Boa noite. Prazer em conhecer. Acho que o... Como você citou Monteiro Lobato, você chegou a ler A Onda Verde e o Presidente Negro? Aqui a gente não ouve daqui, infelizmente. O senhor chegou a ler A Onda Verde e o Presidente Negro, do Lobato? Do Monteiro Lobato? Sim. Isso. Eu li A Onda Verde e o Presidente Negro, sempre, viu? É um livro que hoje em dia está quase completamente esquecido, né? E, curiosamente, foi até meio profético, né? Mais alguma pergunta, Daura? Não, só isso. Você quer fazer já Eu gostaria de 8h20? agradecer a presença de todos, agradecer o Dr. Rubens Recupero, o Manuel da Costa, mais uma vez levou essa conversa muito bem. E agora a gente abre para autógrafo, porque eu sei que vocês compraram os exemplares e a gente vai para o autógrafo agora, Dr. Rubens, tudo bem? Muito obrigada pela presença de todos e espero vocês no próximo evento, tá bom?